Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Valentalks, transmitindo agora para todo mundo. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui um cara que vai trazer muita informação bacana para mim e para vocês, Dr. Marcelo Gambetta. Obrigado pelo convite. Hein? Muito obrigado, Dr. Marcelo Gambetta, é um prazer, é uma honra estar te recebendo aqui. E principalmente nesse período que a gente está vivendo, assim, de 2 anos para cá, né? Em que a saúde se tornou ainda mais prioridade, na verdade sempre deveria ser, né? Mas eu acho que as pessoas, elas se voltaram mais, os olhos mais para a saúde, principalmente depois de uma pandemia, né? E queria te perguntar, já começar te perguntando, quantos testes de Covid tu tem que fazer por mês? Porque tu trabalha no hospital, né? Como é que funciona isso? Pois então, por mais que eu trabalhe no hospital, na linha de frente, né, eu coordeno junto com o Nilson a UTI Covid do regional, mas a gente só testa se tiver sintomas. E nesses quase 2 anos de pandemia, eu tive esse sintoma uma única vez, né? Um quadro febril agudo, tive que testar, deu negativo. Então, a princípio, foi a única vez que eu fiz o teste do PCR. Na época ainda não se fazia o antígeno, né, que é um teste mais rápido agora. E fiquei em casa 2 dias, quando veio o resultado negativo, fui liberado, voltei a trabalhar. E não tive mais, né? Então testei uma única vez, né? Tá, ontem a gente teve a participação, a gente teve a gravação de um episódio com o Biribinha, e ele falou que o sangue dele é O negativo, é isso, né, Ricardo? O negativo. E parece que é mais difícil de pegar o Covid quem é sangue O negativo. Podes confirmar isso para nós? Pois então, teve um trabalho lá no começo da pandemia que tentou vincular a gravidade dos casos ao tipo sanguíneo. E num primeiro momento isso pareceu até que tinha alguma lógica, mas isso já caiu por terra. Né? A gente que é O, eu também sou O, fiquei bem feliz quando vi o trabalho, mas não procede. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas, então é uma coincidência o senhor não ter pego a Covid até agora. Ou um excesso de zelo, né? Na verdade, eu me protejo dentro do possível, principalmente dentro da unidade hospitalar, com o uso de todos os equipamentos que são de uso obrigatório. Mas claro que a gente tem vários colegas que também usaram os equipamentos durante todo o atendimento e que acabaram pegando, porque algum momento de distração a gente sempre tem, né? Ainda mais dentro de um hospital. Dentro de um hospital, dentro de uma UTI que chegou a ter 15 pacientes entubados graves, né, e tu circulando dentro daquele ambiente. O que se imagina, né, é que assim como, por exemplo, existe na tuberculose, pessoas que mesmo que elas convivam com grupos de tuberculosos, eles não pegam a doença. Então, por algum motivo, a pessoa está protegida, digamos assim. Possivelmente para outras doenças exista também, né? Porque a gente não consegue explicar por que 2 pessoas que se expõem de igual forma, uma pega e a outra não pega. Ou ainda vou pegar, né? Muita gente está pegando agora, né? Nessa nova onda aí, né? Uma onda grande. Mas tomara que não, né, doutor? Tomara que você seja livre disso. Mas agora, né? Pelo menos numa onda com casos, de um modo geral, mais leves, né? Como é que estão as unidades, né? Dentro do hospital, a UTI? Tem muita gente ainda... porque a gente teve um período que estava complicado, né? No Brasil inteiro, que não tinha mais nem vaga. E aí se diminuiu depois da vacina. E como se encontra hoje? Como é que é analisando hoje, assim, como é que tá? Hoje a gente está numa fase intermediária, né? Hoje as unidades que mais têm excesso de serviço são as unidades de porta de entrada. Então, vamos pegar na nossa cidade, né? O pronto-socorro do regional e a UPA estão trabalhando como nunca trabalharam na vida, porque o número de pacientes contaminados nessa nova variante é muito alto. Ela é altamente transmissível, muito mais transmissível do que as outras variantes. Com uma vantagem, o número de casos graves ele é proporcionalmente bem menor. Ela é menos mortal. Bem menos, interna-se menos, morre-se menos. Então, para tu ter uma ideia, nas primeiras fases da pandemia, a estimativa é de 15% das pessoas que pegassem o Covid iam internar.
e em torno de 5% iriam ser entubados e iriam para uma UTI. E hoje a expectativa é de que menos do que 1%, algumas estatísticas falam em 0,5% das pessoas que vão pegar a Covid desta variante, né, da Omicron, vão ser internados. Então ele está falando de 15 para 0,5%, é uma diferença muito grande, né? Então isso faz com que, apesar de que as portas de entrada estão recebendo muitos pacientes, isso não repercute num número grande de pacientes internados. Mas recentemente houve um aumento do número de internações de UTI. Então, por exemplo, nossa UTI vinha trabalhando com 3, 4 pacientes internados nas últimas semanas e hoje a gente está com 7, possivelmente internando o 8º paciente. Então, é um crescimento de 100%. Claro que tem um agravante de que todas as outras UTIs Covid do Alto Vale fecharam, né? As 2 UTIs de Birama, a UTI de Tuporanga, todas estão fechadas, as UTIs Covid, né? Então, nós somos hoje a única UTI Covid do Alto Vale. Para quem não sabe que está acompanhando o Valentalks, a gente está localizado em Rio do Sul, Santa Catarina, e o Dr. Marcelo Gambetta é chefe? Eu sou diretor técnico. Diretor técnico do Hospital Regional. Do Hospital Regional Alto Vale. Né? E uma coisa muito intrigante que eu queria te perguntar, a gente estava conversando a respeito desse assunto, é justamente essa questão da vacina e dessa nova variante. Porque assim, todo mundo está falando, não está sentindo sintomas porque está vacinado. Mas a gente sabe que essa nova variante não tem muito a ver com a vacina porque como é que é o nome da outra variante? A Delta. A Delta. Né? A vacina funciona para Delta, mas não funciona para Omicron. Na verdade, a vacina foi feita para a primeira versão, né, da Covid, vamos chamá-la de alfa, né? E várias mutações vieram acontecendo nesse tempo. Então, de fato, a Omicron parece que não está dando muita bola para a vacina, né? Então, muita gente vacinada está contraindo a doença. Mas aí vem um raciocínio secundário, né? A grande maioria dessas pessoas, dentro dessa proporção até que eu falei anteriormente, não tem adoecido de forma grave. Uhum. Elas não têm adoecido de forma grave porque a vacina confere algum grau de proteção. Elas não têm adoecido de forma grave porque o vírus ficou menos agressivo ou porque muitas das pessoas já pegaram as outras formas da Covid. A gente não tem essa resposta ainda, mas normalmente é um composto disso tudo, né? A vacina dá algum grau de proteção, o fato de muita gente já ter pego a doença dá o que a gente chama de imunidade natural pela doença, e o vírus parece também ter perdido força e que talvez seja a evolução natural dos vírus, né? Das epidemias de vírus, quando a gente compara isso, por exemplo, com a gripe espanhola, é mais ou menos o que aconteceu, né? Foram mais ou menos 2 anos lá no início do século XX, que, se eu não me engano, de 1918 a 1920, em época que não tinha vacina, não tinha praticamente nada do que a gente tem hoje em dia, e a doença, ela em algum momento perdeu força, né? Era uma imunização natural. Uma imunização natural. E qual que é a tendência, assim, né? Eu ouvi de um especialista, de um diretor de hospital regional, para o vírus, existe a possibilidade disso aumentar ou diminuir? A gente está em que fase, assim, desse período? O vírus é um bichinho encardido, né? Na verdade, nem é um bicho, né? É um ser que está entre os animais e os não animais, né? Porque ele tem características muito peculiares. Poderia ter uma guinada e surgir uma nova variante mais agressiva? Em tese, sim, poderia, né? Mas se a gente for seguir a sequência natural das doenças, pelo menos num pensamento mais otimista, e eu prefiro pensar de uma forma mais otimista, a gente possivelmente esteja no fim da pandemia, né? Imagina aí que fevereiro, março, talvez abril ainda se tenha muito da doença, mas é que tanta gente vai pegar essa variante porque ela é muito transmissível. Muito mais transmissível do que todas as outras. E provavelmente as pessoas que pegaram também tem pessoas que não vão sentir sintomas, é isso, né? Muitos. E muitos fazem sintoma muito leve. Então, por exemplo, o sintoma agora mais comum é dor de garganta, que não era nas outras. Então, olha como é
peculiar a doença viral, né? A gente teve outras fases em que a tosse, a falta de ar, a perda de olfato, perda de apetite, de paladar eram muito comuns. E agora a gente tem o principal sintoma é dor de garganta. E às vezes é um arranhadinho na garganta e a pessoa às vezes vai fazer o teste só por curiosidade, positivo. E normalmente uma evolução mais curta da doença, 2 dias, 1 dia às vezes de sintoma. Eu tenho uma dor de garganta, uma febre, amanhã eu já estou me sentindo melhor, mas fui lá por excesso de zelo, testei, deu positivo. Então é um perfil bem diferente, altamente transmissível, mas com uma capacidade de gerar doença grave muito menor, né? O que não deixa de ser bom, né? Porque a hora que a doença se espalha rapidamente, ela mesmo perde força, né? Porque o vírus ele precisa gente para ele ficar se replicando, né? E a hora que ele pega muita gente ao mesmo tempo, ele vai criando barreiras naturais contra ele mesmo, né? Porque para ele continuar sobrevivendo, ele tem que achar alguém que permita que ele se replique, né? E chega uma hora que ele não acha mais ninguém. E aí é aí que a doença perde força. Então, eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas leio bastante sobre o assunto. E tem muita gente da área da infectologia acreditando que possa sim ser o fim da pandemia. Graças a Deus. Rapaziada, que aí, assim seja, né? Poder voltar a abraçar, né? Meu Deus. Cara, abraço é um negócio bom, né? Ainda mais pro brasileiro, né? O brasileiro que é um povo quente. O latino, O Ricardo, né? Ricardo gosta de um abraço, rapaz. Quer ver? Muito obrigado, André. Obrigado. Não era para contar. Valeu. É bom, mas é verdade. O povo latino é assim, né? Sofreu muito, né? Essa questão de tu não poder exteriorizar teus afetos, né? Do abraço, do aperto de mão. O brasileiro cumprimenta com beijo, né? Tu vai lá na Europa, nos Estados Unidos, não existe isso, né? Então eles não estão muito aí para essa questão. A gente brinca, né, que a Suécia teve um caminho diferente, né? A Suécia não fez lockdown, enfim. E tem números muito parecidos com o resto da Europa, né? Mas tem um amigo meu que diz que a Suécia não precisava fazer lockdown porque as pessoas elas já vivem distantes, né? Não se tocam. Então não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas pro latino fez muita diferença, né? Muita gente sofreu com isso. Eu sofro até hoje. É difícil assim pra mim usar máscara. Eu sei que é importante e tudo mais, né, gente? Entrar nos locais. Mas até queria saber do doutor, assim, qual que é a importância da máscara? Porque de alguma maneira, assim, a gente percebe que o pessoal também tá desleixando um pouco da forma de usar a máscara, né? Na verdade, em locais públicos ela foi liberada, né? Já há algumas semanas, já, talvez. Ah, foi liberado? Não sabia, não. Lugares abertos, desculpa. Lugares abertos ela foi liberada. Pode andar na rua sem máscara? Pode andar na rua sem máscara. Ah, tá. O problema da máscara é como usar a máscara, né? Ela é um equipamento de proteção individual, um EPI, né? E ela precisa ser usada adequadamente. Então, quando né, eu brincava antes, né, que tipo, tem gente que nunca lavou a máscara, ela tem quase 2 anos de uso e tá lá. Isso não protege, isso, pelo contrário, pode ser um elemento de contaminação, né? E a máscara ela teria que ser trocada a cada 3 a 4 horas ou sempre que tivesse úmida. E o brasileiro não faz isso, não. Quem faz isso? Tenho certeza que quase ninguém. Esse é o questionamento. E nessa nova variante, né, na Omicron, ela parece não estar dando muita trela para a máscara. E a gente tem visto, dia após dia, vários dos países da Europa. Claro que eles estão numa fase diferente, né, porque eles já passaram pela onda maior da Omicron. A Covid no Brasil, ela sempre passou mais atrasada, né? Então não dá pra gente... O Brasil é atrasado em tudo, rapaz. Mas isso foi bom, né? Isso foi bom. Foi bom porque aí pode se preparar. Pode se preparar. Mas não se preparamos. Mas não se preparamos. Né? Infelizmente, né? Tivemos a oportunidade de se preparar, né? Mas não nos preparamos. A função prioritária do lockdown era essa, né? Era tu investir maciçamente em estruturas de saúde para a hora que a coisa chegasse, tu tivesse bem preparado, né? Mas com bons brasileiros, foi para os 45 do segundo tempo e deu no que deu. Né? Deixa tudo para a última hora o brasileiro, não adianta. Então, muitos dos países da Europa estão abolindo as EPIs. Né? No Brasil ainda é obrigatório para lugares fechados. Desconheço se tem algum estado que ainda obriga para usar na rua ou se agora vão mudar alguma coisa com essas novas variantes aí. Mas, teoricamente, a Omicron não deu muita trela para as máscaras, não. Difícil, né?
É importante também a gente saber disso, né? Pra gente também não ficar muito na noia da máscara, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que não gosta de usar máscara. Né? Não tô fazendo uma apologia aqui a não usar máscara. Mas a gente sabe que no fundo, da forma que a gente usa, não adianta muito. Né? Então as autoridades acho que deveriam também repensar nisso, né? Idealmente hoje deveria usar a N95, né? Que é aquela máscara mais robusta, digamos assim. Que é a máscara que usa no hospital? Isso, nos setores de Covid, né? A gente usa a N95 coberta com uma máscara cirúrgica para aumentar a longevidade, ela pode ser usada 15 dias, hein? O problema é que é extremamente desconfortável. Meu Deus. Porque ela filtra 95% das partículas, mas ela restringe o fluxo livre de ar. Então, tu respira tu menos. respira forçado, né? Importantíssimo para a gente que está na área hospitalar, né? É impensado tu trabalhar hoje numa área Covid sem usar uma N95. E na época não se recomendou isso para a população em geral, apesar de que a gente vê bastante gente usando, porque o mercado foi desabastecido, né? A gente chegou a não ter máscara cirúrgica para comprar. Porque a população estava comprando, é isso? Porque aumentou muito o consumo, né? Não só da população, quanto dos hospitais também, né? Tá. Porque a gente, nas áreas hospitalares, a gente não andava de máscara em tempo integral, né? A gente usava máscara para entrar em isolamento e usava máscara em cirurgias. E o resto, por exemplo, eu que sou plantonista, eu sou intensivista, trabalho na UTI, no meu plantão de UTI, eu não usava máscara, né? Eu trabalhava rosto descoberto. Tinha um paciente lá que internou com H1N1. Ok, quando eu ia atender aquele paciente, colocava máscara. Paciente com meningite em fase aguda, colocava máscara, mas no dia a dia não. Então tu imagina todos os hospitais, todos os serviços de saúde do país obrigando todos os seus funcionários, do diretor ao faxineiro, usar máscara, o consumo foi lá em cima. De repente, né? De repente. Boa parte disso vinha da China. De repente, a China diz que não vai exportar até ter o seu problema interno resolvido. Aí deu no que deu, né? Então, a gente chegamos a cogitar que ficaríamos sem máscaras para usar nos hospitais. Não só no regional, né? Isso no regional, em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Mas aí aumentou a indústria, né? Aumentou a indústria e aumentou o preço, né? Saiu de 9 centavos para R$5. Né? Nossa. É um aumento bastante considerável. A né? Covid girou muito a parte econômica também, né? As farmácias, com certeza. Com certeza. Medicamentos, farmácia, equipamentos. Falando em medicamentos, né, doutor? A gente sabe, nossa, tanta polêmica também a respeito de medicamento. Esses medicamentos que a maioria das pessoas acabam usando para Covid, né? Funcionam? Hoje já deu para ter uma prova de que funciona ou não funciona? Depois de bastante tempo, 2 anos de pandemia, né? Assim, continua uma grande incógnita, né? Os serviços que odeiam continuando dizendo que não funciona, os que amam dizendo que funciona. Que virou até uma guerra meio política. Virou assim, uma guerra. Eu brinco com vários colegas que a ciência está agonizante, porque ela é uma ciência que o cara começa a fazer um trabalho já almejando o resultado, ele não segue o método científico, né? Eu quero descobrir a verdade, não? O cara quer descobrir aquilo que ele acredita, né? Misericórdia. E isso tanto para um lado quanto para o outro. Isso é uma crítica para ambos os lados, né? Fato. O bom, né, é que nessa onda que a gente está passando, nada tem sido necessário de fato, porque como ela tem sido muito rápida e muito pouco agressiva, basicamente o que o pessoal está tomando é antitérmico e acabou, né? Dentro do ambiente hospitalar, o que ficou bem comprovado, e isso todos os lados confirmam, é o uso de corticoide. Mas tem que ter muito cuidado, porque o corticoide ficou aprovado para uso de pacientes dependentes de oxigênio em fase hospitalar, ou seja, corticoide não é um remédio isento de complicações, né? Então, eu vejo muita gente assim, espirrou, tá tomando corticoide, porque vai que é Covid, né? Mas não é por aí também, né? Pode ocasionar problemas futuros. Pode ocasionar problemas e pode fazer com que a doença evolua de uma forma grave, porque nas fases iniciais tu não deve utilizar, tu deve utilizar após alguns dias de doença. Entendido. Então, a gente vê atualmente um cenário ruim, sabe, do ponto de vista científico,
porque nunca houve tanto conflito entre vertentes, né? O conflito ele é importante, o conflito é que faz a ciência progredir, mas eu não me lembro, eu sou formado aí há mais de 20 anos, eu não me lembro de ter visto um momento histórico onde a gente ficou tão cego a ponto de não saber para onde correr, porque pessoas que tu sempre considerou expoentes da medicina, um tá falando que é para correr para a direita e outro tá falando que é para correr para a esquerda, e tu fica no meio do caminho tentando achar o melhor caminho, né? E é por isso que se tu for conversar com 20 médicos, cada um vai te dar uma receita, né? Pois é. Um usa tudo, o outro não usa nada, um usa corticoide, um usa corticoide desde o primeiro dia, o outro usa 30 dias de corticoide, o outro usa 5, e aí o outro usa hidroxicloroquina, o outro usa ivermectina, e aí vai, cara. Por aí vai ter vai. as vertentes mais possíveis, mais variadas possíveis. Felizmente agora parece que nada disso importa, né? Agora é sintomático mesmo, né? E os laboratórios aí, né, pelo mundo? Já se existe algum medicamento em análise aí que vai poder ser usado com segurança? Acenando algumas coisas, né? Começando a acenar algumas coisas, tem alguns imunobiológicos aí, mas de altíssimo custo, quase que proibitivo, pensando num país que a maioria da população depende de um sistema público, né? E, de novo, em divergência. Quem está fazendo estudo diz que é uma maravilha, quem não acredita diz que é um jogo da indústria. Complicado. Né? Foi muito complicado ser médico nos últimos 2 anos. Né? Imagino. Até uma das minhas perguntas que eu queria fazer para o Dr. Marcelo Gambetta era exatamente isso, né? Como é que é a vida de um médico, principalmente nesse período, né? Mas de uma forma geral, assim, porque com certeza hoje vai ter muitos alunos teus te assistindo, vai ter muitas pessoas que têm o sonho de ser médico, né? Acho que todo mundo, assim, tem na família um médico, né? Ou a mãe, o pai que quer que o filho seja médico. Como é que é ser um médico, né? Desde o período lá dos estudos até chegar no período de já 20 anos de carreira que tu tem? Mais de 20 já. Eu tô 18 em Rio do Sul, fiz 18 agora recentemente. Quantos anos você tem, doutor? Tenho 45. Pois é, nem parece, né? O cara tá novão ainda. Tive 4 da residência, 22 anos de formado, né? Como é que é? Pois então, como diz um outro colega, né? A gente é preparado para atender pacientes leves e pacientes graves. Então, digamos que está meio no DNA do médico entrar nesse tipo de guerra, né? Assim como talvez está no DNA do militar ir para uma guerra, ele talvez torça para que a guerra não aconteça, mas se ela acontecer, ele está pronto para entrar, né? E o médico é isso, né? Acho que nenhum de nós imaginava que passaria pela pandemia. Se a gente voltar lá, dezembro de 2019, né, festas de fim de ano, quem imaginava que em março de 2020 a gente entraria num lockdown e que em julho a gente estaria na situação pior que a gente imaginava que poderia existir, né? Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Eu casei em março de 2020. Então acho que foi a última... 45 do segundo tempo. Foi a última festa de casamento aqui da região. Foi a nossa. Que loucura, né? A gente nunca pensou passar por isso. É óbvio que a gente teve medo. Eu digo a gente, eu englobo todos os profissionais da saúde, mas o pessoal não arredou o pé, sabe? Ali no hospital a gente não teve nenhuma baixa no sentido de dizer, eu não aguento esse negócio... Sinto muito, se vocês querem tocar essa vida maluca de vocês aí, toquem que eu vou para casa ficar esperando. Ninguém pediu para sair. Não pediram para sair, nem na medicina, nem na enfermagem, nem na fisioterapia, em nenhuma das profissões envolvidas. A gente tem que dar os parabéns para essa galera. Né? É verdade, cara. É uma equipe assim que é impossível citar todos, então me desculpem aí as profissões que eu esqueci de citar, mas assim, todos que atuaram na pandemia, que continuam atuando, e que trouxeram um resultado para o regional, para Rio do Sul, que é um resultado acima da média. Num hospital de pequeno para médio porte, né, no interior de Santa Catarina, consegui montar uma estrutura de última hora
e conseguir prestar um atendimento de qualidade, sabe? A gente teve resultados bem interessantes comparados aí com a região, com o estado e mesmo com o país, né? Hoje, qual que é a tarefa que tu tens dentro do hospital regional como diretor? O que faz o diretor? O diretor da bronca. Tem que ter. Na verdade, a função de direção técnica, ela é uma função no sentido de que se cobre cumprimentos de normas sanitárias, de normas dos conselhos profissionais. Então, é o profissional que tem que estar atento para que o exercício da saúde, não vou nem dizer da medicina, porque é da saúde como um todo, seja feito de uma forma correta. Essa é uma das funções que eu exerço dentro do hospital, né? É quem responde junto ao conselho de medicina, né? Então, qualquer situação que envolva o hospital é reportada a mim. E tem uma função que talvez fuja do que está no script, mas que é de auxiliar a gerência geral, auxiliar a mantenedora, né, a FUSAV, no caso do nosso hospital, a pensar o futuro da instituição. Isso, o hospital inseriu o diretor técnico, entendendo que é importante o profissional médico estar inserido, né? Mas eu coordeno a UTI cardiológica, eu entrei como responsável técnico pela UTI Covid, esse caiu no colo, né? Alguém tem que fazer, isso eu divido com um colega, que é o Nilson, que é o intensivista da UTI geral. Trabalho na comissão de transplantes, faço ambulatório de cardiologia. Nossa. É trabalho, hein? E vai. E ainda sou professor, tenho meu consultório e vamos embora. É isso aí. O médico tem uma rotina de trabalho muito intensa. Intensa em número de horas e intensa na atividade propriamente dita. Como é que é a tua rotina hoje? Hoje minha rotina é bem variada, depende do dia da semana, porque sei lá, por exemplo, segunda-feira eu faço consultório, depois vou para o hospital, depois à tarde eu dou aula. Porque já que eu não fazia muita coisa, eu virei professor do curso de medicina também. E que digo para ti que hoje é uma das atividades que mais me satisfaz. Né? É bacana, né? É muito bacana estar trabalhando com essa questão da formação dos futuros médicos. Quinta-feira eu estou 12 horas na UTI. Terça-feira de manhã faço consultório. À tarde faço os implantes de marca-passo. Trabalho com implantes de marca-passo também. Nossa. Então depende do dia. O que não deixa de ser uma coisa boa, porque assim, essa variação de funções que a profissão do médico permite, ela faz com que não seja algo muito monótono, né? No sentido de que eu posso ter várias atividades diferentes, ou migrar durante o dia de uma atividade para outra, isso vai quebrando um pouco aquela coisa. Por exemplo, eu não conseguiria fazer só consultório. Seria muito rotineiro, né? Para mim não serve. Eu sei que tem um monte de colega que adora isso, mas assim, se eu tivesse que todo dia chegar às 7 da manhã no consultório, sair ao meio-dia, voltar 1h30, sair às 6 da tarde, para mim seria muito entediante. Então, trabalhar em várias funções me ajuda a quebrar um pouco essa monotonia da profissão, né? Mas é uma profissão que requer estudo, requer dedicação, tem que gostar de gente, né? Ô, doutor, seguinte... no hospital, imagino que você veja muitas coisas ruins e tristes, né? Mas, para dar um clima um pouco mais alegre, qual foi a situação mais inusitada assim, que você vivenciou ou presenciou em todos esses anos de medicina? E se não lembrar da situação específica, qual é o momento mais alegre do teu trabalho hoje? Acho que a situação mais inusitada que começa triste e termina alegre é uma morte declarada e que já com a etiqueta do necrotério no dedo começa a ter um traçado de monitor novamente. Coisa de filme, rapaz. E é assustador. É assustador, mas sabe, não tem como não se emocionar lembrando disso, sabe? Porque, tipo, se tu fala assim, me explica isso cientificamente, é inexplicável. Porque tu trabalhar numa reanimação, ficar vários minutos reanimando alguém, o paciente não voltar, tu desistir, tirar o tubo da respiração, desligar as medicações, e daí a hora que tu não tá fazendo mais nada, do nada, assim, tipo filme, sabe? Uau.
Aí entuba de novo, faz todo o serviço e no dia seguinte essa senhora estava extubada, lúcida, orientada. Caraca. Eu teria curiosidade de saber se essa senhora tá viva até hoje, cara, porque é uma história assim que não tem como esquecer, Faz sabe? muito tempo isso? Ah, faz. Isso deve fazer, sei lá, uns 8, 10 anos, talvez. E é uma coisa que não acontece sempre, né? Graças a Deus, né? Eu trocava de profissão, cara. Se isso acontecesse direto, eu tinha que Bem sobrenatural isso. mudar de profissão. Sobrenatural, não tem explicação, cara. Você acredita em Deus, doutor? Eu acredito. E tu acredita existe uma hora pra pessoa morrer e tal, nisso? Eu não acredito que tenha uma hora definida, assim. Eu acredito que essa hora vai chegando de acordo com o caminho que a gente segue. Ótimo, é o que eu penso também. Porque senão seria muito simplista, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso atravessar a rua de olho fechado, eu posso... Porque existe uma hora. Porque existe uma hora e essa hora não depende do que eu faço. Isso eu não acredito. Mas acredito que isso aqui é um momento, que depois disso tem mais alguma coisa. Massa, também acredito nisso. Mas que história, cara. Poxa. Essa é... O Nilson estava junto nessa história, cara. O Nilson, que é outro intensivista, que eu já citei algumas vezes aqui, tá? E eu no dia seguinte, todo mundo embasbacado, assim, tipo... E aí o Nilson falou assim, minha senhora, a senhora é um milagre, né? Porque não tenho explicação para dizer o que aconteceu. Nenhum de nós tem explicação. E tem relatos, assim, de pacientes que foram e voltaram e que tiveram alguma experiência, assim? Eu nunca tive nenhum paciente que teve esses que a gente chama de relatos de quase morte, né? De que viram alguma coisa, sentiram alguma coisa. Eu nunca presenciei, mas tem muita gente que refere que tem casos, né? Deve ter, né? Agora, sim, o que a gente fica pensando, né? É se eles veem alguma coisa mesmo. Porque, assim, ó, essa senhora, onde é que ela teve, né? Nesses minutos morta, onde é que ela tava, cara? Sei lá onde é que ela tava. Porque ela tava morta. Ela tava morta, formalmente morta. Chegou a dar a hora do... A etiqueta do necrotério no dedo. Caraca, velho. É loucura isso. Loucura. Tem muita gente que vai dizer que esse cara é um mentiroso. Tem assim, N provas de pessoas que estavam juntas lá e todo mundo ficou embasbacado. Todos. E poderia ser assim, voltou, mas né, o coração fez alguma atividade elétrica e logo em seguida parou de novo, né? Porque às vezes a gente vê isso no processo do morrer, né? Que o coração entra em assistolia, que é aquela linhazinha hollywoodiana, né? Sim. Com um apitinho, né? Parece a logo do Valental. Parece isso. E aí, de repente, ele faz alguma atividade elétrica e volta a entrar em assistolia. Isso a gente vê até com relativa frequência, né? Isso é tipo uma parada ou uma arritmia, isso? As formas de parada também são chamadas de arritmia. Então, a assistolia é uma arritmia. São formas diferentes de se parar, né? Mas é um caso, talvez seja o mais emblemático, assim, sabe? De tu falar, poxa, e aí, cara, como é que eu explico isso? Mas se a gente pegar agora a Covid, né? A gente viu histórias muito bacanas na Covid, assim, de pacientes que chegaram muito mal, que a gente falou assim, cara, não tem possibilidade de sair vivo. E a gente estava lá do ladinho deles e muitos sobreviveram, né? A gente teve muitas perdas, sim, tivemos, como o mundo inteiro, né? Mas a gente teve muita história bonita para contar ali. Imagina. Gestantes que a gente manteve com Covid entubadas, gravíssimas, pelo menos 3, assim, muito graves. E aí aquela situação, encerra a gestação porque isso é bom para a mãe ou mantém a gestação porque isso é bom para a criança? E aí tu tentar achar o melhor momento e felizmente a gente conseguiu fazer com que todas as gestantes saíssem vivas. Nossa, que bênção. E todas as gestantes tiveram os seus filhos. E todos saíram vivos. Coisa linda. Então, parabéns, assim, doutor. Histórias que de um conjunto de pessoas, né? Isso eu tô contando, mas eu sou um ator. Eu dou os parabéns aqui pro doutor Marcelo Gambetta, mas os parabéns é estendido para toda a equipe, né? Não só a equipe médica, né? Mas também quem trabalha, eu já trabalhei no hospital. Meu primeiro emprego foi no hospital. Aqui? Aqui. Não sabia. Trabalhei no pronto-socorro, levava os... na verdade, não no pronto-socorro necessariamente. Eu trabalhava na radiologia, aí eu levava os pacientes para cima e para baixo para fazer exame. Olha lá. Então eu tive muito contato com o paciente, também tem história, muita história boa.
Mas tiveram que tirar ele, doutor, porque ele tinha muita cara de doente. Daí volta e meia internavam ele. Confundiam. Ô, pior que me confundia com os médicos, porque eu metia... Juro pra ti. Eu ia de calça jeans e aí eu tinha o jaleco. Jaleco. Aí, tipo, tava igual um médico, porque o enfermeiro, ele é todo de branco, né? Aí os caras me confundiam com médico, com estudante de medicina, às vezes. Mas tá bom. Tive até um sonho de fazer medicina nesse período, mas daí passou. É uma área boa. É bom trabalhar na medicina. A gente passou por tudo isso, né? E assustou, claro que assustou. A gente tinha medo de levar a doença para os nossos familiares. Sim. No começo, assim, quando a coisa começou a acontecer, alguns países, por exemplo, faziam com que as pessoas da área de saúde fossem transferidas para hotéis, morassem em hotéis longe das suas famílias, enfim, porque não se sabia muito o que fazer, né? Como é que tu protegeria essas pessoas? Eu lembro que eu vi um vídeo que viralizou na internet, a criancinha veio dar, né, um abraço no pai que era médico. Lindo esse vídeo. Daí ele pega Isso. Tem que parar ela, né? E aí depois a criança, não sei, tem um vídeo que daí a criança constrói com umas mangas de plástico, assim, porque o pai faz isso, bloqueia, e ela constrói um abraçador, digamos assim, que daí ela veste aquela roupa de plástico e abraça. Muito bacana. Emocionante, né? Emocionante demais. A gente falou do momento alegre, e qual que são os momentos mais punks, assim? Os momentos mais tenebrosos da... Eu acho que o momento pior que pode ter dentro da medicina é a morte inesperada. É aquela morte que não está prevista, né? Porque, assim, a gente trabalha com vida e morte dioturnamente, né? E alguns casos que vão se agravando, a gente vai trazendo isso para a família, vai criando um cenário, né, onde a família está consciente disso, eventualmente... Agora, com as questões de terminalidade, os próprios pacientes, né, muitas vezes estão cientes de que estão chegando no seu momento final. E isso ameniza um pouco a questão da perda. Mas quando tem perda que tu não estava no script do dia, né? Aquele paciente que tu chega, pega o plantão, ele está legal e do nada ele faz uma parada cardíaca. E os acidentados, especialmente as crianças, né? Não tem como tu não ficar arrasado quando tu recebe no pronto-socorro uma criança vítima ou de um acidente doméstico ou de um acidente de trânsito, um atropelamento, a famosa história da criança que correu atrás da bola, né? Isso desmonta a equipe como um todo, né? Não tem quem não se afete por isso, né? Tem um pouco a ver com eu assisto muito Grey's Anatomy, a outra série The Good Doctor, né? Aquilo ali é só fantasia ou existe um pouco de realidade dentro daquilo ali? E eu acho que o público também é curioso por causa disso, porque muita gente assiste, né? Eu acho assim, claro que essas séries elas têm que ter um tom televisivo, né? Tem que ser digerível, né? Para o público leigo, cinematográfico. Né? Mas, então, tem um pouco de fantasia em cima daquilo, mas sim, tem muito do que a gente vê nessas séries que acontecem, sim, na vida real, né? E, às vezes, coisas até mais cabeludas, né? No sentido de gravidade, de pacientes que chegam em situações muito críticas, né? Tu trabalhava, doutor, na época do acidente dos argentinos? Não, cheguei depois. Foi, entre aspas, eu ia dizer celebrado, né, mas não é a palavra mais adequada, foi relembrado, né, recentemente agora, acho que 2, 3 semanas atrás, né, que completou 20 anos. Por aí, né? 20 anos, Por aí. Veio inclusive o pessoal da televisão ali no hospital para fazer algumas imagens. Eu cheguei 2 anos depois, porque fez 20 anos, eu estou a 18. Quase pegou. Quase peguei. Eu vi as imagens, mas... E ali foi feio também, né? Foi, porque acidentes com múltiplas vítimas sempre são difíceis, né? A gente teve uma quase situação que se repetiu, eu acho que uns 4 anos atrás, aquele ônibus subindo a serra que bateu de bico com um caminhão, lembra? Lembro. Mas que acabou tendo só um grupo de vítimas bem na frente do ônibus, acho que 4 ou 5 vítimas. Mas por pouco, né? Por pouco não gera um acidinte
A nível daquele dos A nível argentinos. daqueles, né? Né? Doutor, e qual que é o momento, assim, que se desiste do paciente? Porque a gente sabe, assim, que os familiares estão ali apreensivos e tal, né? E às vezes não botam fé também na equipe médica e tal. Será que o médico é bom? Será que o médico tá ali realmente de coração e tá fazendo isso? Porque a gente sabe também que existe alguns médicos, principalmente agora mais recente, que se formam só por causa do dinheiro, né? Isso existe. Então, qual que é o momento, assim, que na tua carreira, né, e que tu vê dos teus amigos, dos teus parceiros, que se desiste do paciente, assim? Na verdade, não sei se o termo mais adequado é se a gente desistir, né? Mas chega um momento que a gente começa a pesar se a gente está fazendo bem para aquela pessoa, né? Eu acho que quando tu põe na balança e tu percebe que que aquilo que tu está fazendo, aquela obstinação por resolver aquele problema, não está gerando algum benefício para o paciente, é a hora de tu parar e falar, opa, o que está acontecendo, né? Então, em algumas doenças isso é muito fácil de se tomar a decisão, né? Sei lá, um câncer terminal, né? Um câncer muito avançado, que o paciente já está repleto de metástases, perdeu a consciência, não tem muita dúvida, né, de que esse paciente sofre mais vivendo do que se ele for a óbito, né? Mas algumas situações são difíceis, né? Porque, sei lá, tu pega lá um paciente que está com um quadro infeccioso. E aí, vamos pegar Covid, né? Um paciente com Covid, mas é um jovem, 35, 40 anos. E ele começa a fazer um quadro grave e ele não responde às medicações, e tu vai subindo a medicação, vai subindo, os rins param de funcionar, o fígado para de funcionar. Algum momento a gente vai ter que dizer, opa, não responde mais. Então, isso normalmente ele é baseado no que a gente está vendo do paciente, isso é baseado na quantidade de medicações que estão sendo utilizadas, por exemplo, para subir a pressão para um nível adequado, de quantos órgãos pararam de funcionar, e isso também depende de uma boa conversa com a família e, às vezes, quando isso é possível, saber qual que era a vontade do paciente, né? A gente estava conversando antes, né, sobre essa questão de sermos latinos, afetuosos, enfim. A morte é um tabu para o latino, né? Falar de morte, muitos acreditam que se falar da morte é porque tu está pressentindo alguma coisa. Os mais antigos muitas vezes falam que não fale da morte porque atrai a morte. Na verdade, obviamente que isso não faz sentido, né? O que a pessoa quer para ela, né? Por exemplo, se eu fizer um AVC, um derrame, né? Tem um tipo específico de AVC chamado AVC de tronco. O AVC de tronco vamos ser simplista, né? Queima a conexão do cérebro com a medula. Nossa. Então eu perco todos os movimentos. Meu Deus. Inclusive da cabeça, né? Às vezes tu consegue piscar e faz o que a gente chama de síndrome do cativeiro. Tu tá vivo, tu tem consciência, mas tu não tem capacidade de nenhum movimento. Caraca. Forte. E aí, se eu tiver isso, o que eu quero para mim? Só que as pessoas têm medo de dizer isso, né? O latino tem medo de dizer, né? As pessoas deviam ter coragem. E é engraçado, né? Porque os espanhóis são latinos, né? E os espanhóis, eles têm as chamadas diretivas antecipadas. As diretivas antecipadas, que alguns chamam de testamento vital, tu manifestar em vida o que tu quer que seja feito em situações críticas, em relação ao seu tratamento. Se eu tiver um câncer avançado e eu tiver inconsciente, o que eu quero que façam comigo? Se eu tiver um derrame que me deixa vegetativo, o que eu quero que façam comigo? Isso no Brasil não existe, né? Não existe um termo que tu assina. Começou um projeto do Conselho Federal de Medicina vários anos atrás, muito bem intencionado, o conselho, a gente em alguns dos encontros do nosso conselho regional se falou muito sobre isso, mas para isso funcionar, a população tem que estar imbuída disso, né? Porque não adianta eu criar uma regra dizendo, tu pode fazer o teu testamento vital, se tu não fizer... Tem que querer. E tem que ser um documento público de fácil acesso.
Porque a hora que tu chega lá no pronto-socorro, é um documento que está guardado no cofre da minha casa. Acabou, cara, não tem, né? Então, mas morte realmente no brasileiro não quer nem falar, né? Odeia falar disso. Eu lembro que uma vez eu falei tava em casa e falei para minha esposa que se um dia acontecesse alguma coisa comigo, né, que a senha do banco era tal, que eu tinha conta em tal, a gente era recém-casado, né? Eu tinha conta em tal banco, tinha um seguro assim, tinha não sei o que lá. Por que tu tá me falando isso? Tu tá sentindo, tu tem alguma coisa que eu não sei? Tu tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Eu quero viver bastante, quero ser bem velhinho, andar de bengala, incomodar muita gente ainda. Contigo ainda, né? Contigo, exatamente. Mas tu precisa saber de algumas coisas, né? Porque eu viajo para congresso, eu pego a BR-470, né? A gente não tá isento de ter um acidente, uma morte súbita ou alguma coisa assim. Então, mas o brasileiro não gosta muito, não. Não gosta de falar. E o pior é que tem... Já faz assim, né? Já faz assim. Falou na morte... Passa longe do cemitério. Não vou morar do lado do cemitério, não, né? E é cultural, né? É muito cultural. forte na nossa população, né? E aí também existe um problema muito grave com relação a isso. Às vezes, testamento, né? O vô, a avó, o pai e a mãe não fazem testamento e quando vê, perdem tudo, né? E, infelizmente, eu tenho um caso desse na família e perdem tudo por conta de que não foi feito testamento, não foi pensado nisso. Né? Eu tenho um caso na família também que gerou todo um tumulto. E gera uma confusão danada. Quer ver aí se os casamentos não são casamentos juntados, né? Que é a união estável, né? Mas união estável é um termo jurídico recente, né? Então isso no passado, não fez o testamento, nossa, cara, isso é terrível. Daí fica o problema depois para todo mundo resolver. Fica um problema para todo mundo resolver. E as brigas familiares. Que são terríveis, né? E às vezes começam dentro do hospital já. Né? Mal e mal. Como dizia minha avó, o cadáver nem esfriou e já estão brigando pela herança, né? Pior que é bem assim, rapaz. Doutor, você falou da briga que começa dentro do hospital, né? Até onde que a família pode ajudar muito e as situações que a família atrapalha no trabalho dos médicos também. Com certeza. Né? Eu acho que assim, a família que está disposta a ajudar, ela é sempre bem-vinda, né? Cada vez se tem a família mais como um elemento dentro do tratamento. Hoje, no conceito moderno, o paciente não adoece sozinho. O paciente adoece com a família. É um grupo que está doente, né? Agora, se a família estiver mal estruturada, ela faz o carro descer a ladeira, né? Porque ela começa a trazer problemas para o paciente, né? E a gente teve uma situação, entre aspas, engraçada, né? Porque essas coisas, geralmente, elas não são engraçadas. O paciente que teve um relacionamento, ele se separou, mas não se separou de fato. No papel. No papel. E teve um segundo relacionamento. Muito obrigado. O segundo relacionamento é o que ele tinha constituído família, enfim. E esse paciente adoeceu gravemente e aí começou um embate entre as duas. Porque formalmente, né, a outra continuava sendo esposa, mas de fato quem era esposa era a nova. Era né? atual. E aí a antiga queria proibir a entrada da nova. E aí a gente começou a sambar nessa história. Aí a gente pede auxílio para o nosso jurídico, para o Zanella. Eu não acredito que a gente está passando por uma situação como essa. Falei, pois mas estamos. Então vamos fazer assim, vamos fazer um horário para a primeira e um horário para a segunda. Beleza. A primeira falou, não, eu não aceito. Meu Deus. Eu sou a esposa. Olha que loucura. Eu vou processar vocês se vocês liberarem a visita da outra. Porque daí a gente tinha a rede social do paciente mostrando que, de fato, o relacionamento dele era com a segunda, né? Aí eu falei, o negócio é o seguinte, o problema de vocês é daqui para fora. Uma vem de manhã, uma vem à noite, o que vocês vão fazer lá fora é problema de vocês. Né? A gente quer resolver o problema do paciente. O problema do paciente. Né? Rapaz. Tem cada história. Nossa, cara, tem coisa que acontece dentro do hospital que tu não acredita. E como é que é, assim, dentro do hospital, entre os funcionários, assim, né? Porque existe muito do médico, até dentro da cinematografia, né? Que a gente vê, Grey's Anatomy, por exemplo, que eles se relacionam muito, né? Isso existe mesmo, doutor? Existe.
existem relacionamentos, existem casamentos que surgiram dentro do hospital, né? De mesma profissão, de profissões diferentes. Não tem como a gente não se envolver com as pessoas, né? Porque muitos de nós passamos mais tempo dentro do hospital do que dentro das nossas casas, né? Acho que esse que é o ponto. Então cria uma afetividade. Essa afetividade pode ser uma afetividade de respeito, fraterno, enfim, e eventualmente podem surgir relacionamentos, inclusive com casamento, com, né? Enfim, qualquer tipo de relacionamento. Hoje eu sinto que é mais leve a questão dentro dos hospitais, né? Porque antigamente era quase que o médico ele tinha uma autoridade muito grande e era quase que um poder à base do medo, vamos dizer assim, né? E hoje a multidisciplinaridade ela é essencial, né? Eu, como médico, não consigo fazer uma boa terapia intensiva, trabalhar na UTI, se eu não tiver um bom enfermeiro, se eu não tiver um bom fisioterapeuta, um bom fonoaudiólogo, um nutricionista, um assistente social, técnicos de enfermagem, um time, né? Uma de equipe. radiologia, é um time, cara. Sem esse time, eu posso ser o melhor médico do mundo. Se eu não tiver um bom time, eu não vou ter um bom resultado. E a pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou que ou a gente tinha um time forte, coeso, que falava a mesma língua, ou a gente ia tudo morrer na praia, né? Verdade. Pessoal, eu quero aproveitar e pedir aqui, né, licença para vocês, porque quem quiser ser patrocinador, ser nosso parceiro aqui no Valentalks, você pode entrar em contato conosco através da descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bom? Ou vai lá no meu Instagram, @AndreiValentim, ou no Instagram do @Valentalks, que vai ser um maior prazer ter vocês como parceiros aqui do Valentalks para que esse programa possa continuar por muito tempo. Valeu? E a gente vai continuar agora nosso papo aqui com o Dr. Marcelo Gambetta. Tá muito legal esse papo, cara. Tô curtindo pra caramba. O tempo tá passando e a gente nem tá vendo. E eu queria saber como é que é a tua vida de esportista, né? Porque tu é esportista também. Já fui esportista, né? Agora não é mais? Eu tô tentando ressuscitar a minha atividade de esportista, né? Eu fui um sedentário convicto e feliz com o meu sedentarismo por muitos anos. E minha esposa sempre gostou de correr. E quando ela começou a correr, eu achava aquilo assim, tipo... Ela fica braba toda vez que eu falo isso, mas tipo, ela acordava domingo de manhã e ia correr. Eu falo assim... Cara, isso tem que ter algum problema mental para tu fazer isso, né? É verdade. Acordar, eu quero... Acontece nas melhores famílias. Eu falei, não, me deixa aqui, cara, deixa eu dormir, porque a gente trabalha bastante na questão médica, né? E aí eu queria descansar no domingo. E só que eu fui ganhando muito peso e um dia eu falei, deu o que tinha que dar, né? Eu preciso perder peso. E comecei para academia, comecei a andar na esteira. E aí andar já não satisfazia, comecei a fazer umas andadas um pouco mais rápido, e um dia minha esposa falou assim, se tu anda todo esse tempo que tu diz que tu anda, tu já pode correr. Eu falei, putz, cara. Aí eu pensava comigo assim, cara, gordo correndo, cara, não dá certo esse negócio, né? E eu tava bem acima do peso. E aí, quando ela falou isso, um belo dia, eu decidi testar, né? E aí corria lá 2 minutos, andava mais um pouco, corria. E aí eu fui aumentando o tempo de corrida e fui pegando gosto. E aí surgiu uma primeira prova do circuito Unimed, eu decidi me inscrever. Aí metido, já me inscrevi na de 10, porque eu falei, não, se for para correr, eu quero correr 10. Então bora. Aí fui para de 10, terminei melhor do que eu imaginava que ia terminar. E aí criou um espírito de corredor que eu não sei de onde veio. Olha que legal. E aí nós passamos a correr frequentemente juntos, ir para provas, e aí conhecemos casais que corriam, e fomos viajar para correr, fomos para Argentina para correr, enfim. Nossa. E aí eu gostei tanto de correr que eu decidi que eu queria correr muito. Aí eu comecei a correr meia maratona, eu acho que eu corri 4 meias maratonas. Nossa. Aí eu decidi que eu queria ser maratonista, aí eu corri uma maratona, que é de Curitiba, quase morri. Não estava preparado, e aí comecei a me preparar, e a gente decidiu, eu e a Giana, a correr as 6 maiores maratonas do mundo, as mais famosas maratonas do mundo. Uau. São as 6 Majors, né? São 3 nos Estados Unidos, e uma no Japão e 2 na Europa. Nos inscrevemos para Nova York, seria a nossa primeira maratona internacional,
minha esposa engravidou um pouco antes da gente viajar, não pôde correr, e eu fiz uma fratura por excesso de treino Nossa. um pouco antes, se eu não me engano. Não era pra acontecer. Não era para acontecer. E aí, logo em seguida, vem a pandemia, eu entro numa sobrecarga de trabalho gigante, eu não consigo correr de máscara, e aí eu parei de correr, porque falei assim, ó, não tem como eu ir correr na rua sendo diretor do hospital e estando à frente do tratamento do Covid sem máscara, né? Não tem como. Aí um dia eu falei pra minha esposa assim, eu vou correr de madrugada, cara. Eu vou acordar tipo 4h30, 5 e vou correr, daí eu vou correr sem De máscara. repente vem uma pedra assim. Tipo. Não, ela falou assim, alguém vai te ver, vai te filmar e vai postar em algum lugar e vai dar certo isso, cara. Eu falei, putz, é verdade, cara. É a questão da responsabilidade naquele momento. Muito estresse, ganhei 26 quilos Nossa. e parei de correr completamente. E agora eu tô tentando ressuscitar, porque eu quero voltar a correr, então tô tentando encaixar treino, perder peso, melhorar a dieta e vou voltar e vou fazer as 6 maiores aí. Né? Então volta e de quando tu voltar a correr, tu volta aqui pra contar a experiência, Isso como que vai aí. ser em Nova A York. gente vai gravar um filme, Andrei. Vai ser Forrest Gambetta. Muito bom. Boa. Boa. Mais. Mas sabe o que é engraçado, né? Pra quem, não sei, é um filme mais antigo, talvez a piazada mais jovem não tenha assistido, né? Mas a essência do filme, cara, é o que acontece com a gente. A gente começa a correr e aí parece que tu tem que continuar correndo. É verdade. Exatamente o que acontece no filme, né? Daí tu corre, não, 5 já não dá, daí tem que ser 10 não dá, 21, 40. Parece que tu vai chegar uma hora e falar assim, não, agora eu vou correr o resto da vida. É bem aquilo, o filme é muito bom. E trazendo agora essa parte da corrida para tua área, que a gente até falou pouco da tua área, né, da cardiologia, como é que é para uma pessoa que tem problema cardíacos poder correr? Ela pode correr, pode viver uma vida normal, depende do problema, como é que é? Assim, ó, todo mundo, com raríssimas exceções, pode fazer atividade física. O que tu tem que ver é qual atividade física tu pode fazer. Né? Então, claro que algumas cardiopatias mais graves impedem a pessoa de fazer corrida, né? Mas ela vai ter alguma atividade que ela consiga se inserir. Por exemplo, minha formação é de cirurgia cardíaca e hoje eu não trabalho com cirurgia de grande porte, eu não trabalho com ponte safena, troca de válvula, isso são os outros membros do corpo clínico do hospital. Mas já fez? Já fiz. Né? Hoje é o Márcio Shibata, eu já participei da equipe. E hoje, dentro da cirurgia cardíaca, eu trabalho só com marca-passo, só com implante de marca-passo. Existe uma médica que ela é portadora de marca-passo. Eu nunca lembro se ela é paulista ou carioca. Ela corre maratona, ela tem marca-passo. Nossa, olha que interessante. Então, não impede ela de correr maratona. Agora, tem cardiopatias que o esforço extenuante ele é contraindicado. Né? Então, tem que ser bem avaliado, tem que ter um grau de segurança, né? Quando tu decide começar a correr, enfim. Não necessariamente tu tenha que consultar com um cardiologista, se houver essa condição, seria interessante fazer um eletro, pelo menos. Mas quando tu começa a lançar aí ideias de fazer coisas mais intensas, né? Aí às vezes vale a pena então fazer uma esteira, fazer um eco, para ver se tu tá em condições de fazer aquela atividade física. Né? E a gente percebe assim, até nos últimos tempos, muitos jogadores de futebol, né, que morreram subitamente e tal. Como é que se explica isso, doutor? Pois então, Porque os caras também fazem sempre exame, né? Mas aí tem uma questão comercial importante, né? Porque assim, ó, excesso de treino pode gerar uma cardiopatia chamada coração de atleta, que é um ganho de massa muscular do coração. E que o tratamento é destreinar o cara. Mas pensa, sei lá, eu sou o médico do time que o Neymar esteja jogando. E eu vou fazer a avaliação do Neymar. E aí eu faço um eletro, acho que o eletro está estranho, peço um eco e o eco do Neymar vem com uma hipertrofia lá do coração, um coração de atleta. De repente faço um Holter, que é aquele eletro de 24 horas, e ele tem arritmia grave. Cara, quem que vai assinar o papel dizendo que o Neymar não pode mais jogar? Não pode mais jogar.
Teve uma novela que teve isso, né? Um lutador de boxe que fez uma... Eu não lembro o nome da novela, mas o cara era um lutador de boxe bem famoso e ele fez uma cardiomiopatia hipertrófica e falou, não vou parar de lutar, não. Então, normalmente essas mortes durante esporte, principalmente nesse grupo de pacientes jovens, ela é por cardiopatia, ela não é por infarto, por exemplo, ela é por arritmia, desculpa, eu falei cardiopatia. É por uma doença que já existe, que já está ali. É por uma doença que normalmente já existe. Então existem algumas doenças, síndrome de QT longo, síndrome de Brugada, são tipos de arritmia que elas são identificadas por um eletro comum, por exemplo, e que podem causar morte súbita. E o tal do coração de atleta, que é uma forma de cardiomiopatia hipertrófica, que é uma situação onde o músculo do coração se desenvolve demais, também é uma causa. Mas esse coração de atleta, o ser humano só ganha esse coração de atleta quando ele treina diariamente? Normalmente é por overtraining, né? Por excesso de treino, né? E aí o tratamento é tu fazer vamos chamar assim, o down training, né? Que é tu reduzir a capacidade de treinamento. Mas se o atleta está no pico da sua carreira, né? Como é que tu destreina alguém que está no pico da carreira? Recentemente a gente teve esse caso aí com o Agüero, né? Que ele parou, estava no Barça agora e assumiu aí a aposentadoria, né? 33 anos. E, né, um grande jogador, né? Futebol argentino. É isso aí. Recentemente teve um ator brasileiro, eu nunca lembro o nome dos atores, que também assumiu cardiopatia hipertrófica, teve que implantar um CDI, que é um marca-passo que dá choque. A gente teve na temporada europeia lá no ano passado, né, final do ano passado, naquele jogo que eu nunca lembro, acho que... O Eriksson, né? Isso. O Eriksson. Eriksen. Camisa 10. Eriksen. Da Noruega, né? Noruega. É. Ah, desculpa, Dinamarca. Da Dinamarca. Ele teve uma parada em campo, reanimada com sucesso, e pôs um desfibrilador. Eles não divulgaram qual que era a arritmia dele, mas se pôs um desfibrilador é porque teve uma morte súbita por arritmia, né? Felizmente foi bem atendido e reanimado. Esse cara morreu em campo e eles ressuscitaram ele. Morreu e voltou. O termo técnico é esse, né? Sobrevivente de morte súbita. O cara morreu, foi reanimado e voltou. Eu acho que ele não voltou a jogar, né? Mais, não vi mais Ele tava na Inter de Milão e ele teve que mudar de clube justamente porque na Itália eles não aceitam jogadores com marca-passo, com alguma coisa Deus assim. me livre, cara. Ele que encerra a carreira dele. E não, ele voltou a jogar e foi transferido agora pra Noruega. Pra Noruega e vai jogar no Ajax. Corajoso, né? Corajoso, porque... Provavelmente ele assinou um termo de responsabilidades e, ó, filho, quer jogar. Às vezes é a vida do cara. Tu tá pondo a tua vida em risco. Agora, o outro lado é isso, né? É a vida do cara, né? É a profissão dele, é o ganha-pão dele. E às vezes é um cara que não tá... Né? Claro, hoje, por exemplo, se o Neymar parar de jogar, ele não vai passar necessidade alguma, né? Ele só vai administrar o patrimônio dele, se ele tiver uma cabeça bem centrada. Nem todo jogador é Neymar, né? Ganha. Exatamente. E aí o cara vai fazer o quê? Né? E aí ele vai ter que se reinventar. E claro, é uma decisão pessoal. Eu não jogaria. Eu não jogo futebol, né? Então eu sou suspeito para falar, mas eu não jogaria. Se eu tivesse um desfibrilador, eu não ia jogar, não. Eu sou meio medroso para essas coisas, também não ia jogar, não, rapaz. E falar em implante, né? Eu não sei se é verdade, mas acho que é. Um coração de porco colocaram no cara? Colocaram um coração de porco. Isso é real? Isso é real. E é bom, né? Porque... Nossa, como é que a medicina explica isso? Como é que a medicina faz isso e como é que ela explica isso? Pois então, né? A questão dos transplantes cardíacos, né? Hoje, um grande problema para o transplante cardíaco é tu achar um doador compatível contigo, né? E não só achar um doador compatível, mas achar um doador compatível no momento que tu está precisando e que tu nunca sabe quando vai ser, né? Muitos anos atrás, eu era residente ainda, antes disso, se identificou que o coração do babuíno era muito compatível com o do homem. Só que isso gerou uma questão de impacto ambiental, dizer, cara, vamos acabar com os bichos, cara. Então, foi uma coisa que se fez e parou de se fazer.
E o coração do porco é muito parecido com o coração humano. Muito parecido. Quem diria, hein? A estrutura é muito parecida, o tamanho é muito parecido, o calibre dos vasos é muito parecido. Então, o que se vem trabalhando já há muito tempo, eu era residente quando já se falava isso, era modificação genética para que tu criasse um coração compatível geneticamente, porque a grande preocupação era a questão genética, que com o macaco lá não tinha, porque a gente compartilha parte de DNA, e que com o porco, por a gente não ter uma semelhança genética, era um grande problema. E agora, acho que, sei lá, 2 semanas atrás, foi feito o primeiro transplante com coração de porco. E o cara tá vivendo bem. A princípio, sim. E deve viver bem, né? Porque a chance de rejeição é baixa e é muito fácil tu conseguir criar os porquinhos para fazer isso, né? E isso tende a acontecer mais agora, provavelmente sim, bem né? possível. Bem possível. Pô, que legal. É uma notícia boa, né, pra medicina. Apesar Meio de que estranho, mas é boa. é estranho. Imagina, eu tenho um coração de porco. Mas a gente já Pro usava... porco não é uma notícia muito boa, né? Pro porco não Pro porquinho, não. Verdade. Coitadinho do porco, mas... O pessoal, os defensores dos bichinhos aí devem estar bravos, cara. Mas, mas tem isso fazer. ainda. Mas já matam o porco pra comer? Para comer, exatamente. Né? Não tem problema, eu acho, matar para o ser humano. Ampla oferta, né? Apesar de que hoje, né, transplante cardíaco é cada vez menos comum. Porque hoje tem uma terapia chamada marcapasso ressincronizador, que é um marcapasso que melhora a força do coração. Então, por exemplo, Santa Catarina, nos últimos 5, 6 anos, quando tem paciente em fila, chega a ter momentos que não tem nenhum paciente em fila. E quando tem 1, 2, 3. É muito raro ter 3. Porque ou eles são rapidamente transplantados porque a fila é pequena, ou eles têm uma boa resposta a esse tipo de marcapasso chamado de ressincronizador. Então, isso mudou a fila de transplante de coração. Mas, por exemplo, transplante de fígado, a fila é enorme, né? Então, quem sabe daqui a pouco não vai ter uma fonte... eu não sei qual que é o grau de compatibilidade de um fígado de porco com o do ser humano, mas seria um caminho, né? É um caminho. E que provavelmente, né, já devem estar estudando. Com certeza. Tem muita gente estudando isso. Esse marca-passo que o doutor comentou, ele é colocado de que forma? Ele é muito parecido com o marca-passo convencional, então a gente faz um corte logo abaixo da clavícula e a gente passa por uma veia que passa embaixo da clavícula, a gente passa os cabinhos do marca-passo, os eletrodos. Mas é um corte grande? 4 a 5 centímetros. Cortinho assim. Não é mais feito aquele corte grande e nenhuma cirurgia? Esse para cirurgias de ponte safena, troca de válvula, sim. Ah, tá. Apesar de que tem se usado cada vez cortes menores e a robótica está entrando assim pesada, né? Tecnologia não é rotineiro, mas a gente já tem um Da Vinci, que é o robô aqui em Blumenau, né? Então o Santa Isabel tem um Da Vinci. O Da Vinci é um robô cirurgião, né? Ele obviamente, ele obedece comandos de seres humanos. Então, é como se eu tivesse, entre aspas, vamos ser bem simplistas, assim, num videogame, né? Eu visto umas luvas e o movimento que eu faço de mão, e tem uns pedais também, o movimento que eu faço de mão, o robô faz, mas com uma precisão absurda. Então, isso tem crescido rapidamente. O primeiro Da Vinci deve ter sido comprado há 30 anos atrás, em São Paulo, e ele ficou guardado lá no Einstein por anos, porque ninguém se interessou por aquilo, era um trambolho, né, que tipo ninguém sabia usar. E aí nos últimos 10 anos, talvez menos até, houve um rápido interesse pelo uso da tecnologia, que dá uma segurança muito maior, né? Precisão de movimento, é sensacional. Quem que desenvolve essas tecnologias? Porque tem que ter um cara que entende de tecnologia e entende de medicina. Tem especialidade nisso, né? Engenharia biomédica, tem curso superior de pessoas que vão trabalhar em grupos, né? Onde, geralmente vinculados a grupos de pesquisa, né? Onde o pessoal da saúde, o médico, enfim, tem
uma ideia de uma melhoria, mas ele precisa de alguém que operacionalize isso, né? E aí entra os grupos de biomédicos, tem pessoal biofísico, tem gente que trabalha só com isso, né? Só com desenvolvimento de produtos e materiais para a área da saúde. Que bacana. A corrida espacial ajudou muito, né? Tem muita coisa que a gente usa hoje na medicina que vem da corrida espacial, né? Desde materiais, tecnologias. E isso tende a aumentar também, né? Com certeza. Não tem volta, né? A tecnologia, ela é tá andando se a gente anda 5 km por hora, a tecnologia está a 200, né? Eles estão muito à frente, né? E isso cada vez mais sendo inserido em outras áreas, né? Então, a medicina demorou muito para se aproveitar dessa tecnologia, mas quando começou a utilizar, tem passado a utilizar isso de uma forma mais rápida, né? Então, acredito que nos próximos anos aí, muito do que é feito hoje manualmente vai ter uma interferência de alguma forma de tecnologia. Desde do simples prontuário, né, até uma cirurgia. Bacana, que bom, né? Notícias boas para a saúde do povo brasileiro e do povo mundial. Doutor, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica. Deixei essa para o final. Deixei essa para o final. A gente sabe, né, que a vacina tá aí, o pessoal tá tomando, as coisas estão melhorando, graças a Deus. Mas existe uma polêmica em cima da vacina para as crianças, né? E eu gostaria de perguntar, né, para um especialista da saúde, que é o Dr. Marcelo Gambetta, diretor do Hospital Regional aqui de Rio do Sul, como ele vê essa questão da vacina para as crianças? Talvez esse seja o tema mais polêmico da noite, né? Bom, eu acho que as vacinas, elas mudaram a história da humanidade, né? Elas fizeram uma grande diferença em muitas das doenças que mataram e aleijaram muita gente, né? Paralisia infantil, sarampo, enfim, tantas outras doenças que hoje são combatidas, meningites, enfim, com vacinas. Hoje, dentro do que a gente tem no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda a vacinação de crianças acima de 5 anos. Né? Abaixo de 5 anos as vacinas não foram testadas, acima de 5 anos há uma recomendação. A preocupação que alguns grupos têm e que eu compartilho é em relação aos efeitos da vacina a longo prazo. Né? Não há dúvida de que elas funcionam. Claro que agora as que não funcionam para adulto, para Ômicron, provavelmente não vão funcionar para criança, ou vão funcionar de uma forma menos efetiva. E aí, muito provavelmente, as empresas que fabricam vacina, muito provavelmente não, já estão trabalhando com novas gerações de vacinas. Mas o que existe de questionamento é relação custo-benefício. Então, é sabido que as crianças são um grupo que adoece menos. E na sua grande maioria, quando adoece, tirando as crianças que têm doenças graves, então vamos falar de crianças saudáveis, crianças que não têm doenças neurológicas, não são diabéticas, não são asmáticas, enfim, essas crianças ou não adoecem ou adoecem pouco. E o que essas vacinas vão gerar no futuro? Né? Porque são vacinas de novas tecnologias. Né? Quando a gente fala de vacina de RNA mensageiro, é a primeira vez na história da humanidade que está se usando isso. Então, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se faça a vacinação das crianças, mas a gente já tem, por exemplo, recentemente, a Noruega e a Suécia, elas retiraram essa proposta de vacinação das crianças, deixando a critério dos pais que tivessem muita vontade de vacinar os seus filhos, que haveria essa possibilidade, mas não com aquela recomendação governamental de tipo vacinem vossos filhos. Isso me incomoda, porque se a gente pega 2 países aí que são países de primeiríssimo mundo, né? Suécia e Noruega, 2 países desse peso tomarem uma decisão como essa, faz com que a gente pare para pensar um pouco. E o México, mais recentemente, partiu pelo mesmo caminho, mas por uma motivação diferente. O México entende de que não faz sentido vacinar grupos de baixo risco, ou seja, as crianças,
enquanto todos os adultos não estiverem vacinados. O que é um racional também, porque hoje eu preciso vacinar quem tem mais risco de adoecer e morrer. A gente tem, o Brasil hoje está com quase 71% da sua população geral vacinada, mas a gente tem, por exemplo, a África com uma minoria da população vacinada, né? Então, o assunto é polêmico não pelo fato de discutir se ela funciona ou não funciona, mas será que isso vai gerar problemas futuros, reprodutivos, doenças autoimunes? Vai aumentar a incidência de alguma coisa ou não vai? Então, tem que se pesar bem. O que eu recomendo é que cada pessoa discuta com o pediatra do seu filho, tenha uma discussão aberta, coloque os seus medos, coloque as suas angústias, e isso pensando em crianças saudáveis, né? Quando a gente fala de crianças doentes, isso já é um capítulo à parte, né? Porque daí eu tenho uma preocupação maior de que uma criança doente, ao pegar outra doença, possa ter um desfecho desfavorável. Como desde o começo da nossa conversa, eu tenho colocado essa preocupação de como a ciência entrou numa crise, né? Onde o grupo que defende com unhas e dentes e o grupo que ataca com unhas e dentes. Trouxeram isso para a vacina infantil também? Isso também politizaram isso também? Tudo, né? Tudo na pandemia foi... Infelizmente, né, gente? Politizado e virou polêmica, né? Eu acho que talvez a gente tenha essa resposta de uma forma mais contundente em algum tempo, mas hoje é alguma coisa que ainda incomoda alguns grupos, e eu faço parte desse grupo, que fico pensando do que isso pode causar no futuro, né? Não é em relação a dizer, ela funciona ou não funciona, o que ela pode trazer como consequência, e isso a gente tem que esperar, não tem jeito. Doutor, tem filhos? Tenho 3 filhos. Quantos anos? Eu tenho um filho de 24 dias. É verdade. Parabéns. Bem pequenininho, Parabéns. O João Pedro. Eu tenho uma menina que vai fazer 2 anos agora, segunda-feira, e uma adolescente de 13 anos. E aí, então, já a maioria já passou ali da idade, né? Mais tranquilo para... Os pequenininhos não estariam nem em fase de vacinação, né? Porque abaixo de 5 passaram e os outros... abaixo de 5 anos não se cogita a vacinação, né? Então, aguardando por informações, né? E eu acho que essa discussão tem que ser muito clara com o pediatra de cada um, tem que ter essa discussão com o pediatra do seu filho, uma discussão aberta, limpa, apresentar os seus medos, as suas angústias ou as suas certezas e tomar a decisão, né? Uma decisão individual que tem que ser muito caso que aconteceu no interior de São Paulo, né? Há pouco tempo atrás, que teve uma criança que morreu, teve parada cardíaca logo após a vacinação, né? Já foi comprovado? Não sei se alguém já tem informação se foi comprovado que foi por causa da vacina ou não. Assim, o que eu li no dia seguinte, se eu não me engano, o que aconteceu, é que essa criança teria uma arritmia cardíaca chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White e que ela teria tido um desfecho não vinculado à vacina. Mas, de novo, né? É muito difícil tu fazer ciência baseado em casos individuais, né? Então, sei lá, a gente teve uma colega médica em Lages que teve um AVC isquêmico e morreu. E aí muitos estão dizendo assim, foi da vacina. Pode ter sido? Pode. Tudo pode. Só que, na verdade, eu tenho vários pacientes na UTI de antes da vacina da Covid, jovens que tiveram AVC e que morreram. Então, eu só consigo fazer esse tipo de vinculação quando eu estudo aumento da incidência de AVC em jovem. Aumentou? Se aumentou depois que começou a vacina, eu vou ter um alerta. Aí eu vou separar grupos de vacinados e grupos de não vacinados. Eu tenho mais AVC isquêmico nos vacinados do que nos não vacinados. Isso é ciência. E é um estudo que provavelmente está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E que vai dar a resposta talvez daqui meses ou quem sabe anos, né? Então, a gente tomar decisões baseadas em casos isolados é muito difícil. Eu vou citar um caso que eu acho bem consegue transmitir bem a situação.
Tinha um familiar meu, eu vou preferir não citar o nome, era contra a vacina da gripe. Achava que não funcionava e que vacina da gripe causava gripe. Mas vacina da gripe é feita com vírus morto. Então, igual a Coronavac, né, que é a vacina chinesa. Então, a vacina da gripe ela não tem como causar gripe. Não há hipótese alguma de vacina da gripe causar gripe. Ela até pode causar uma reação, te dar um mal-estar, enfim, mas ela nunca vai te causar a doença gripe. Mas a pessoa não acreditava muito nisso. E aí, entrei na família e convenci a pessoa a se vacinar. E a pessoa foi se vacinar, chegou na sala da vacina, a sala da vacina estava fechada. Voltou para casa e no dia seguinte, cara, acordou com uma gripe, um mal-estar ruim, ficou ruim alguns dias. Se ele tivesse tomado a vacina, numa infeliz coincidência, Ele ia dizer que era por causa da vacina. nunca mais na vida eu ia conseguir provar para convencer essa pessoa de que a vacina da gripe não causa gripe. Então, essas coincidências, elas vão acontecer, porque as doenças que aconteciam no passado, elas continuam acontecendo. Morria jovem de AVC, continua morrendo jovem de AVC. Morria jovem de arritmia, continua morrendo jovem de arritmia. Como é que eu vou dizer que é? Como é que eu vou garantir que é pela vacina? Eu não consigo. Então, a gente precisa brigar por uma ciência mais ciência, né? Que ela seja mais embasada no método científico, que ela seja menos politizada, que as revistas científicas de verdade parem de fazer editoriais políticos, colocando foto, falando a favor deste ou daquele presidente, independente de quem que é, né? Porque... Infelizmente, a imprensa é muito comprada, né? Mas tu pensa, cara, revista científica fazendo... Revista científica, eu vou falar o nome, o Lancet, cara, a revista talvez está entre as 5 revistas mais renomadas do mundo, fazendo editorial falando mal do presidente do Brasil. Então, não estou dizendo que o Bolsonaro é bom ou ruim, ou independente do que seja, e isso pouco importa para a ciência. Mas uma revista científica se dá esse trabalho... Não precisava. Né? Deixa estranho, né? Porque ela assume uma linha editorial politizada. E ela deveria ser uma linha editorial científica e não politizada. Ciência e política... A política ela é importante para ela fomentar a ciência, mas não para ela determinar o caminho da ciência. Exatamente. Né? Porque aí não, aí não é ciência, aí é política. É política. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né, gente? Tem que ficar ligado. Bacana, Dr. Marcelo Gambetta. Última pergunta. O que é mais importante para ti na tua vida? A minha família, sem sombra de dúvida. Tudo que eu faço é pensando neles, né? Meu trabalho, minha dedicação, minha vontade de voltar a fazer exercício para viver bastante, né? Eu quero estar com minha família, eu quero ver minha família crescendo, eu quero ver meus filhos trilhando seus caminhos. Bacana. De longe. O meu maior valor é minha família. Pô, que legal. Foi um prazeraço te receber aqui, Dr. Marcelo Gambetta. Bom, tá? Eu espero que tu volte quando a gente começar a fazer o programa ao vivo, porque daí a gente vai ter também mais interação com o público. Ótimo. Eu tenho certeza que tem muitas curiosidades com relação à tua carreira, à tua profissão, à tua vida e tudo mais. E, poxa, só te agradeço pela participação aqui. Foi um prazer, tá? E tô sempre à disposição. Show de bola. Então tá bom, gente? Esse foi o Dr. Marcelo Gambetta e a gente vai encerrando aqui mais um Valentalks. Lembre-se, se inscreva no canal para que você possa receber aí todas as nossas entrevistas e a gente deixa mais aberto aqui, né, também em relação ao patrocínio. Você que quer ser um parceiro do Valentalks, tá aberto, entre em contato conosco que a gente vai trocar uma ideia, tá bom, gente? Muito obrigado por acompanhar a gente durante essa entrevista e até mais.